Boa tarde, queridos professores. Boa tarde, caros colegas. O tema proposto do nosso trabalho interdisciplinar é os papéis socioculturais representados pela mulher, um olhar sobre diferentes discursos. Os componentes do grupo são a Ana Luísa, a Eunice, a Karine, a Isabela Moreira, a Luísa Isabel e eu, o Samuel. Corpos de análise. No nosso trabalho, nós usamos dois poemas. O poema de Jorge de Lima, Essa Negra Fulô, de 1928, publicado em Poemas Negros, em 1947. E o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral, do livro lançado em 2010 e que leva o mesmo nome. Os poemas escolhidos trazem dois retratos de mulheres de diferentes séculos inseridos no espaço da casa, ora tratadas como instrumento de trabalho, de uso doméstico, ora como satisfação, até mesmo sexual, das vontades alheias. Apesar de tratarem de objetivos diferentes, de tempos diferentes, os poemas revelam a continuidade histórica da opressão a que muitas mulheres são submetidas. Para a fundamentação teórica, usamos os estudos de Bakhtin e Voloshinov sobre enunciação com vistas a perceber a polifonia presente nos respectivos poemas. Bom, os objetivos do nosso trabalho foram analisar os papéis socioculturais construídos em torno da figura feminina e a transição dessa voz na passagem dos séculos. Perceber essas diferenças, marcadas por tempos e espaços distintos, nos faz compreender que tal posição ocupada por essa voz ecoa em nossos dias em grito de resistência e desejo de ocupar novos espaços. Objetiva-se ainda identificar os objetos a que se referem os poemas e suas implicações ideológicas, assumindo o princípio de que uma mesma palavra estará permeada de valores diferentes, dependendo da posição ocupada pelo enunciador e interlocutor a que se destina, e do contexto em que estão socialmente inseridos. Indicar essas vozes possibilita perceber as marcas e a influência que a exploração e a subjugação têm no cotidiano da mulher. Uma vez que a literatura manifesta na escrita aquilo que perpassa as relações sociais, perceber como a mulher foi sendo caracterizada em poemas de tempos distintos e como sua voz é manifesta, nos permite compreender o lugar da mulher enquanto protagonista da sua história e constitui um passo importante para compreender essa inserção do ser humano histórico e real no mundo. Refletir sobre essa situação a que muitas mulheres foram submetidas é dar voz a todas elas e reconhecer o seu espaço enquanto sujeitos autônomos e dotados de liberdade. Pensar no papel da mulher na sociedade hoje em dia é reconhecer a sua importância na construção de um espaço multicultural e multiétnico em que as relações se complementam. Por fim, desejamos desnudar os papéis socioculturais representados pela mulher a partir de um olhar sobre diferentes discursos. Depois as análises dos poemas, nós chegamos aos resultados seguintes. Concernante o poema Essa Negra Fulô, de Jorge Lima, percebe-se que o enunciador fala a partir de algo que ele ouviu, de um fato passado ocorrido no banho do seu avô. Ele revela onde ele está falando e de quem. O narrador é o neto do dono de engenho de açúcar, apresentando-se como objeto de memória. Ele nos mostra como essa mulher foi tratada e caracterizada no moinho por meio da memória. A protagonista é construída a partir dos serviços prestados aos colonizadores, ficando para a mucama. Mucama é um termo usado para designar mulheres negras escravizadas que servem suas famílias e acompanham suas esposas em passeios. Também o poema de Jorge de Lima
É um poema narrativo marcado pelo olhar dos colonizadores, desenvolvido no tom de convocação da negra Fulô nos repetidos apelos de Sinho e Sinha. Embora o nome seja lindo, Fulô carrega o fardo da exploração na carne. Ela é uma preta e tem a função de trabalhar em uma casa grande e desempenhar certas funções. A sua beleza é salvo, contudo, seguro, pelo qual se pode passar pelo espaço da casa grande. Explorar o seu corpo é uma forma de proporcionar prazer e bem-estar a seus senhores. A personagem negra Fulô é caracterizada por uma voz submissa, uma voz silenciosa. Para finalizar, mesmo sendo uma voz silenciada, ela não deixa de atuar. Tanto é assim que ela atua no e com o senho em suas relações. Então, agora falaremos um pouco sobre o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral. Bem, nesse poema, o eu lírico enquanto mulher fala a partir de si, ou seja, da própria experiência e das vivências. É evidenciado uma figura feminina que se nega a lavar os pratos e a fazer as demais tarefas domésticas. No poema, a mulher aparece não somente como um problema estético, mas também como um problema político, social e de gênero. O eu lírico assume uma atitude reflexiva e crítica, atravessada por outros saberes de formações discursivas. O espaço em que ocorre a encenação do poema é o ambiente da casa. O título e os afazeres narrados ao longo do poema direcionam a essa conclusão. Esse ambiente é estruturado e marcado por visões políticas e sociais de um olhar atento ao contexto sobre o qual se fala e de onde se fala. O eu lírico assume essa posição crítica em relação ao estilo de vida marcado pelo espaço da casa e das relações construídas. O tempo do poema é o presente. E ao passo que esse tempo presente leva o eu lírico a um passado memorialístico ao se referir a Lei Áurea, ele projeta as novas formas de escravização, marcadas pela exploração da mão de obra feminina no ambiente da casa. Sendo assim, o poema se desenvolve em uma relação dialógica entre o feminino, que conta sua história, seus anseios, e o processo de sua emancipação a seu interlocutor. O eu lírico, após entender sua realidade, busca na leitura algum artifício de mudança, um instrumento de libertação. Nesse sentido, a leitura marca o antes e o depois da vida do sujeito lírico. Por meio da leitura, vai aos poucos tomando consciência de seu espaço e dos seus direitos. E sempre chega o momento de romper com esse passado de submissão e exploração. A autoconsciência dessa situação emerge como um grito de liberdade. Está decretada a Lei Áurea. Portanto, os dois poemas analisados, Essa Negra Fulô e Não Vou Mais Lavar os Pratos, nos fizeram ter um olhar mais atencioso na forma como essas mulheres foram sendo caracterizadas e dos papéis a que foram social e culturalmente delegadas a cumprir na sociedade, limitadas ao ambiente social e discursivo da casa. A partir da análise que foi realizada pelo grupo dos poemas referidos, nós queremos trazer para o produto estético uma nova composição poética com elementos que foram mais relevantes nos dois poemas e que, de certa forma, conversam entre si. O poema ele retrata situações presentes nos dois textos e são situações que muitas mulheres viveram e ainda vivem. Esse lugar comum entre o passado e o presente no ambiente da casa e a mulher que aos poucos vai tomando uma consciência do seu lugar, conquistando a sua liberdade. Em conjunto com o poema, será apresentado um vídeo com algumas cenas gravadas pelas integrantes do grupo de tarefas que foram relegadas socioculturalmente às mulheres. Ao fundo, dialogando com o tema do trabalho, o instrumental da música Triste Louco ao Mar, do grupo Francisca El Hombre. E o nosso desejo é mostrar que, embora muitas mulheres ainda vivam em um ambiente de sujeição, é possível que elas construam novas estruturas libertárias. Desse modo,
O objeto estético tem como objetivo retratar a vivência das mulheres, os padrões e papéis impostos à mulher, seja por uma questão sociocultural ou mesmo pelas relações patriarcais. E como materialidade do nosso produto estético, nós compomos o poema Descobrir para Libertar. Ouvi muitas coisas. Pessoas me chamando. Maria Fulô, vem cá! Diziam pra forrar a cama, nunca pra deitar. Lavar a roupa, nunca pra usar. Limpar o sofá, nunca pra sentar. Enfim, disse não. Sentei, abri um livro. Comecei a pensar. Nunca parei para ouvir minha própria voz, mas aprendi com o livro. Aprendi a ler a vida que me privaram, as acusações que me fizeram de roubar seu brinco de ouro, seu perfume, seu marido. Não pude falar. Então puxei o tapete, descobri, não devo nada a eles. Minha alma, meu corpo, meu sexo são meus. No pensar em mim, encontrei a liberdade. Posso ser eu mesma. Eu longe da cozinha, da pia, da vassoura, do tanque de lavar, da roupa pra dobrar, da fala que tinha que calar. Falei, cantei, gritei, não devo nada a eles. Libertei.